A seguir, você ouvirá uma ministração do presbítero Felipe Augusto. Pelo pregador da noite, né? Presbítero Felipe. Pai amado, Pai querido, nós vamos te agradecer, Pai. Pai, a oportunidade de estar na tua casa, Pai, para aprender mais e mais de ti, Pai. Fala, Pai, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar, Pai. Abençoa quem quer dizimar, quer ofertar, Pai. Quem tiver desejo no coração e no puder, Pai. Ela pode de emprego, de comércio, Pai. Faz a tua vontade e o que tu querer, Pai, na vida de cada um, Pai. O Senhor vai ficar abençoando, Pai. Abençoa o presbítero Felipe, Pai, vai trazer a tua palavra, Pai. Na janela do céu, Pai, para que ele fala não que a gente quer ouvir, mas que o Senhor quer falar com cada um aqui, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Assim agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, conhecido também pelos mais antigos como Atos do Espírito Santo. Oh, aleluia! Capítulo de número 9. Aleluia! Quem encontrou, diga amém. Vocês estão rápidos hoje, viu? Oh, aleluia! Atos 9, versículo 10 a 12. O tema da mensagem desta noite é um milagre na rua chamada direita. Você pode repetir comigo? Um milagre na rua chamada direita. Olha, assim diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 10 ao 12. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Só até aqui, e você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, eu me preparei bastante para estar ministrando essa noite. Tanto é que eu preparei não apenas uma, mas duas mensagens para esta noite. O Espírito Santo de Deus me contemplou com duas mensagens. A primeira eu olhei assim e falei: não, essa mensagem é boa, mas não para um culto de, aleluia, de ciclo de oração. Deixarei essa mensagem para o futuro. Quem sabe um culto de missões, meu pastor. Aleluia. Vem aí, quem sabe um culto de missões. E a segunda mensagem que Deus me deu foi esta: um milagre na rua chamada direita. Meus irmãos, após Jesus ser assunto aos céus, os apóstolos começaram a se reunir, buscando o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revelou a eles e batizou-os no dia de Pentecostes. E Pedro pregou e ganhou muitas almas para o Senhor Jesus Cristo naquele dia. E a igreja começou a crescer, começou a expandir, e começou a haver algumas necessidades dentro da igreja. Foi quando separaram 7 diáconos para poder estarem fazendo a obra do Senhor ao lado dos apóstolos, nos auxiliando. Aleluia! Então, um homem chamado Estevão se destacava destes 7 diáconos. Ele pregava nas ruas, ele ensinava, ele instruía, ele dava doutrina, não tomando o lugar de seu pastor, mas o ajudando, o auxiliando no ministério. Muitas vezes nós pensamos que por alguém estar ministrando a palavra do Senhor sem
coração como cristão. Porque como o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus Cristo não disse apenas aos apóstolos, apenas aos ministros, mas para toda a igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, começou a ouvir, a ver, aleluia, um certo movimento da parte dos mestres de Jerusalém, porque eles sentiram inveja daquele homem, daquele jovem chamado Estevão, e pegaram Estevão e o levaram para o apedrejar, e apedrejaram Estevão. E entre as pessoas que estavam lá, consentindo no apedrejamento de Estevão, estava um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Saulo foi o maior perseguidor da igreja nas Sagradas Escrituras. Nero pode ter perseguido a igreja, outros imperadores perseguiram a igreja, os judeus perseguiram a igreja, mas ninguém perseguiu a igreja como Saulo. Saulo de todos era o pior, sendo visto pelos teólogos de hoje em dia como uma besta fera, indomável, incontrolável. Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. E a palavra do Senhor, no capítulo 9 de Atos, vai dizer que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Ou seja, ele não estava satisfeito com a morte de um, ele queria ir mais, ele queria mais mortes dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ele queria mais, queria ver mais sangue. A palavra do Senhor vai dizer, respirando ainda ameaças e mortes. Ou seja, se ele está respirando, quer dizer que ele fez aquilo, o seu modo de viver. Aquilo ali, o seu objetivo de vida. O objetivo de Saulo agora era matar, perseguir os cristãos, porque eles tinham o cristianismo, uso do caminho, como era conhecido na época, como uma seita. E Saulo então pede cartas para Damasco ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vai lá, faz um documento, ele escreve, dando autoridade para Paulo entrar nas casas e nas sinagogas onde os cristãos se reuniam como igreja e os levarem para Jerusalém. E ele vai lá, escreve, e dá para os príncipes e os sacerdotes assinarem os seus nomes. É como um policial que tem um mandato de busca e apreensão para poder levar você ou eu para a delegacia, para o presídio, por estarmos pregando o amor de Cristo. E Saulo então, no caminho para Damasco, vai acontecer uma coisa muito interessante. No caminho para Damasco, Saulo ele vai ter um encontro com Jesus Cristo. Porém, antes de fazer este encontro, eu gostaria de falar que a cidade de Damasco é uma das cidades mais antigas citadas na Bíblia, com origens tão remotas quanto as de Jerusalém. Ou seja, Saulo estava indo para uma cidade grande, porque o cristianismo estava crescendo em todas as regiões, mas Damasco era uma área importantíssima para os cristãos, onde eles estavam se escondendo da perseguição, e lá eles estavam crescendo muito. E Paulo sabia que lá ele ia encontrar muitos cristãos, homens, mulheres, velhos, crianças, que poderiam os levar cativos para Jerusalém. Damasco significa portão de Siquém. Deixa eu dizer uma coisa: quem passa por Damasco entra em um novo capítulo de sua vida. Paulo não sabia, mas eles estavam chegando na cidade que tem o nome de portão. E quando nós passamos por uma porta, nós entramos em um novo ambiente. E quando nós entramos em um novo ambiente, tem uma nova atmosfera. Quando você passa por aquelas portas, você está na atmosfera do mundo lá fora, mas você está entrando numa atmosfera espiritual
conhece essa história. Saulo está no caminho para Damasco e vem um clarão muito forte que lança Saulo por terra. Saulo cai no chão. Aquele que tem o nome de Saulo, que era o nome da realeza, está agora caído por chão. Porque aquele que se exalta a si mesmo, aquele que acha que é alguma coisa, Deus irá feri-lo e irá lançá-lo por terra. Aleluia. Oh, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós temos que nos diminuir, fazer como João Batista. Importa que eu diminua para que ele cresça. Importa que eu diminua para que ele cresça. Importa que eu diminua para que ele cresça. Aleluia. Quando eu e você diminuir na presença do Senhor, só então assim ele poderá aparecer na minha e na sua vida para revelar, para manifestar a sua glória. Oh, aleluia. E Saulo teve um encontro com o nosso Senhor. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo. E ele disse, atônito: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perceba, Senhor Jesus Cristo, ele tem interesse, aleluia, de se revelar a quem o persegue. Mas como nós podemos perseguir o Senhor Jesus Cristo? Como alguém pode perseguir o Senhor Jesus se ele foi assunto ao céu? Perseguindo aqueles que o representam nessa terra. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa, eu acredito que você não pegou isso que eu disse aqui agora. Só pode perseguir a Jesus Cristo quem persegue aqueles que o representam aqui nessa terra. E se eu e você representamos Cristo aqui nessa terra, Ele garante que aqueles que nos perseguem serão lançados por terra e Ele irá revelar a sua glória a Ele. Oh, aleluia! Porque eles não estão perseguindo a nós, estão perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando alguém chegar para você e falar palavras más, palavras feias, porque você é um cristão, falar palavras de baixo calão, te xingando, fazendo brincadeira sem graça, porque você é cristão, lembre-se, peça perdão para aquela pessoa. Assim como Estevão fez, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque aquelas pessoas estão como se tivessem que falar aquelas palavras de mal, como se fosse para o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, venhamos a pedir perdão e misericórdia por essas pessoas. Vamos orar por essas pessoas. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, não é verdade? Glória! E Saulo, ele escuta aquela voz do Senhor Jesus falando: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo vai dizer agora: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres, Senhor, que eu te faça? Saulo outrora não entendia o que ele estava fazendo, mas agora ele viu que Jesus Cristo era real, Jesus Cristo era o Messias, ele já estava caindo em si, já estava entendendo e perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor Jesus Cristo disse: entra na cidade de Damasco e vá até onde eu te disser e faça as coisas que eu te disser. E Saulo entrou na cidade de Damasco, foi até a casa de Judas, guiado pelos homens que estavam com ele. Os homens que estavam com Saulo, eles ouviram a voz de Jesus, mas não podiam ver nada. E isso serviu como um testemunho de que Jesus realmente falou com Saulo. E aqueles homens também tiveram que acreditar que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Saulo, ele se levanta para ir à cidade de Damasco.
quando ele se levanta, ele percebe que perdeu a visão. Aleluia. Isso simboliza que Saulo perdeu a sua visão, que era distorcida das Escrituras, quando teve um encontro com Cristo. Ou seja, Saulo tinha uma visão de mundo, ele tinha uma certa percepção, tanto é que ele queria punir os cristãos, porque eles tinham uma visão diferente da dele. Porém, o Senhor Jesus Cristo ele queria se revelar a Saulo, dar a ele a visão verdadeira, a visão do reino do céu. Será que eu e você estamos tendo a visão certa? Será que eu e você estamos tendo uma visão certa, baseada na palavra do Senhor? Ou será que nós só vemos aquilo que nós queremos? Será que nós só visualizamos aquilo que nós queremos? Será que nós só percebemos aquilo que o nosso coração deseja? Aleluia! O Senhor ordena que Ananias vá até a casa de Judas, que é o texto que nós temos. Ananias estava orando, estava se consagrando ao Senhor, e o Senhor falou com Ananias numa visão: Ananias, Ananias, Ananias. Será que tem algum Ananias aqui esta noite? Está ouvindo a voz do Senhor? Oh, aleluia! E Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Eu me lembro do profeta Samuel quando disse: eis-me aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo ouve. Só pode ouvir a voz de Deus e dizer as palavras quem tem intimidade profunda com Deus. Somente quem tem intimidade profunda com Deus pode dizer: fala que o teu servo ouve. Aleluia! Será que nós, como igreja, no século 21, estamos dispostos a largar tudo para nos aprofundarmos na palavra do Senhor, para nos aprofundarmos nos rios do Espírito Santo, para ouvirmos a voz verdadeira de Deus, audível? Ou vamos ficar, aleluia, vamos ficar, aleluia, satisfeitos em dizer que aqueles pensamentos que vêm de vez em quando é Deus falando conosco? Porque tem dessas, né, pastor? De dizer que o pensamento que veio na minha mente é Deus falando comigo. Eu estou aqui, estou fazendo alguma coisa, de repente veio um pensamento, não sei, de culpa. Eita, é Deus falando comigo, eu tenho que ir lá pedir perdão para o meu irmão. É verdade, é Deus falando com você. Mas será que você vai ficar satisfeito com isso simplesmente? Ou você vai buscar os dons do Espírito Santo para poder ouvir a voz de Deus? Glória! Oh, aleluia! Eu não quero descartar que Deus fale ao nosso coração na brisa, no suave, aos nossos pensamentos. Mas Deus quer falar conosco no íntimo do nosso quarto, aos nossos ouvidos também. Ele quer que nós escutemos a sua doce voz. Aleluia! E Deus diz para Ananias ir até a casa de um tal Judas, na rua chamada à direita. Por quê? Porque Deus queria operar um milagre naquele lugar. Qual é o maior milagre que pode acontecer ali naquela ocasião? Será que seria Saulo voltar a enxergar? Ou será que seria Saulo ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu te dizer, nenhum, nem outro. O maior milagre que aconteceria ali naquele lugar seria a conversão do maior missionário que já existiu na face dessa terra. Se você não entendeu, deixa eu te dizer uma coisa: o maior milagre que pode acontecer na minha e na sua vida, na minha e na sua família, é a conversão dos nossos parentes, a conversão dos nossos familiares,
Damasco com cartas que lhe dão autoridade para encarcerar todos aqueles que permitirem. Eu ouvi o mal que ele tem feito ao teu povo lá em Jerusalém. Aleluia. Eu ouvi as histórias. Ele é um homem mau. Ele não merece que eu vá lá. Então o Senhor Jesus vai dizer para Ananias: Ananias, ele é um homem que eu escolhi. Não foi o homem que o escolheu. Deixa eu dizer uma coisa: se fosse esperar o homem escolher eu e você, nós jamais seríamos escolhidos, porque o homem não vê nada de bom que preste na gente. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele viu o nosso interior. Aleluia. O Senhor escolheu a Paulo, um homem sanguinário, mas que viria a mudar de vida, viria a aprender verdadeiramente aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. E Deus vai dizer a Ananias que fosse, porque era importante para a obra de Deus que Saulo se convertesse e fizesse a missão a qual Deus o chamou. E ele veria que ele não deveria recalcitrar contra os ferrões de Deus. O que é isso? É quando um animal vem, está ali no trabalho e ele começa a dar coisas, tentando fugir do seu trabalho, mas há um ferro que o machuca para que ele continue no seu caminho. Era isso que Deus ia fazer com Saulo agora. Deus ia colocar Saulo na linha. Deus ia colocar Saulo para andar no caminho direito, nos caminhos retos do Senhor. Porque ele tinha um mapa, ele tinha a bússola, mas ele não sabia andar pelos caminhos do Senhor. Meu Deus. Tem aqui esta reta. Eu tenho um mapa nas minhas mãos, me dizendo que eu vou dar nessa reta. Porém, Saulo dava assim, ia por onde ele queria, fazia o que ele queria, e assim é também muitos crentes hoje em dia. Porém, quando Deus o pegou, quando o Espírito Santo o tomou pelas mãos, Saulo disse: eu tenho que ir para a direita, ele me leva para a esquerda. Eu tenho que ir para a esquerda, ele me leva para a direita. Eu tenho que ir para frente, ele me leva para trás. Eu tenho que ir para frente, ele me faz avançar. Oh, aleluia! Assim também deve ser nas nossas vidas. Devemos ter a vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Ananias entende o que Deus queria fazer com Saulo. E perceba que Ananias significa Deus é gracioso. Ananias vai ser usado agora como um instrumento da graça de Deus. Eu perguntei aqui se aqui existia Ananias. Aleluia. Será que você tem se deixado ser um instrumento da graça de Deus? Será que eu e você temos sido deixados ser usados como instrumento da graça de Deus para resgatar as vidas, as almas que estão lá fora perdidas? Ou será que quando Deus manda você passar por aquela boca de fumo para pregar, você diz: eu não piso ali não? Ou será que quando você passa por um prostíbulo que nem tem aí na frente, você vai para o outro lado da rua só para não passar por aquelas pessoas? Quando você passa por um bar, você vai para o outro lado da rua para não passar por aquelas pessoas que sentem aquele cheiro ruim? Quando eu estou evangelizando com meus irmãos, com os jovens, e eu chego nesses cantos, chego no bar, a gente interrompe ali, pede desculpa por estar interrompendo, entrega o folheto, fala de Jesus e ainda abraça aquelas pessoas. Glória a Deus! Será que eu e você temos
Ananias vai até a rua chamada direita. Ele chega, bate na porta da casa de Judas. Judas pergunta: quem é? Aí ele fala: é o irmão Ananias. E aí o irmão, viu, gente? Ele não era pastor, não era mestre. A palavra não vai dizer que ele era profeta, vai dizer apenas o seu nome. E ele vai lá, visita aquelas pessoas e pergunta: Saulo de Tarso está aí? E Judas se assusta. Quem foi que disse para esse homem que Saulo estava aqui na minha casa? Deus agora vai me repreender porque eu escondi o inimigo. E Ananias explica para Judas o que Deus mandou que ele fosse fazer ali. E então Judas deixa que ele entre. Ele chega até Saulo e Saulo pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou Ananias, e vim até aqui por ordem do Senhor que te apareceu no caminho. Perceba, foi no caminho que Jesus apareceu para Saulo. O que isso significa? Que Saulo estava traçando o seu próprio caminho. Porém agora, o caminho que é Jesus Cristo, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, apareceu para Saulo. E Ananias vai dizer: o Senhor Jesus te apareceu no caminho, me enviou até aqui. Aleluia. Para que você tornasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. Que fosse cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então a palavra do Senhor vai dizer que eles oraram. Perceba, toda vez para ocorrer um milagre, e a Bíblia Sagrada nos mostra isso. Por isso não acreditem quando vocês verem na internet, na televisão, milagres acontecendo sem oração. Esses dias apareceu um menino milagreiro que o povo tocava nele e milagres aconteciam supostamente, mas ele não orava nem falava de Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu acho isso muito interessante. Eu já vi isso acontecendo em minha vida, em nosso ministério como família. O pastor estava ministrando lá em São Domingos e as pessoas estavam ouvindo, se enchendo de fé, e foi então que o Espírito Santo falou para mim: aquela mulher ali vai se perguntar na cadeira de rodas. E eu não acreditei, meus irmãos. Eu não acreditei. E quando eu penso que não, o pastor vai lá cheio de autoridade e pergunta para ela se ela tinha fé que podia se levantar daquela cadeira. E ela disse que sim, e se levantou da cadeira de rodas. Você ouviu? Glória a Deus? Glória a Deus! Porém, ouvir pregação da palavra, ouvir oração antes do milagre. Por isso não acreditem em tudo que vocês veem lá fora. Analisem o contexto, analisem o que está acontecendo antes do milagre ocorrer. O que foi que aconteceu mesmo aqui? Houve pregação da palavra, houve oração, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado, senão é obra do demônio. E Ananias orou por Saulo, e ele, se levantando, passou a enxergar e foi batizado. Perceba, antes de falar de Saulo, eu vou enxergar você de Saulo, foi batizado. A gente pensa, né, que Saulo foi batizado com água. Porém, Ananias não foi lá na missão de batizar a Saulo com água, mas que Saulo fosse cheio do Espírito de Deus. E se fosse para que ele fosse cheio do Espírito de Deus, ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. O poder de Deus começou a atuar na vida de Saulo, começou a atuar na vida dele, começou a o envolver, mudando a mente dele.
ele passou a enxergar, passou a ter visão novamente. Porém, eu queria dizer que ele não teve apenas a sua visão física, do mundo físico restituída, mas a sua visão espiritual. Deus não deu visão espiritual, não deu perspectiva do mundo ao seu redor. Jesus, ele lhe deu uma visão espiritual e uma visão apostólica do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saulo então passa a ter visão do reino do céu. Tanto é que Saulo já começa a pregar na sinagoga. Saulo ele começa, mesmo não indo, ele não está indo fazer o vídeo ainda lá fora, mas quando ele vai na sinagoga, ele já começa a falar que Jesus Cristo é o Messias. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deu uma visão do reino. E ele agora, o Espírito Santo vai desvendar os mistérios para Paulo. Jesus Cristo vai se revelar para Paulo. Ele vai se revelar de uma maneira tal que Saulo vai dizer, que Paulo vai dizer, que se ele dissesse o que ele viu e o que ele ouviu, o chamariam de louco. A igreja em nossos dias deve orar a Deus para que receba a visão apostólica. Porque nós como igreja perdemos isso, meus irmãos. Nós como igreja do século XXI, a igreja evangélica perdeu a visão apostólica. Por quê? Por conta de Roma. Roma pegou o evangelho, transformou na igreja católica, apostólica, romana. E quando houve a reforma, nós ficamos com medo de trazer o apostólico para nós. Porque é um direito da igreja ser apostólica em sua essência. Não romana, mas apostólica. Assim como os apóstolos que estavam em Jerusalém estavam à frente da obra, assim também deve haver apóstolos hoje em dia. Eu não estou falando de alguém ser consagrado ao apóstolo. Eu estou falando de ter visão apostólica, de cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. E então, quando restabeleceram os ministérios, pastor, evangelista, esqueceram dos demais, esqueceram dos mestres, esqueceram dos profetas, esqueceram de restabelecer os apóstolos também. Aleluia. E a igreja deve orar e pedir direção ao Espírito Santo para que nós possamos voltar a andar como a igreja primitiva, para que possamos ter o poder da igreja primitiva, ter a mesma visão da igreja primitiva, que é o que? Ganhar almas. Hoje em dia tem muitos apóstolos por aí fora, por isso precisamos dos apóstolos. Perceba que a visão deles não é a visão do reino, não é a visão apostólica de Paulo, de Pedro, de João, de ganhar almas. Eles simplesmente chegam, fazem um showzinho, dão um discurso que aumenta o ego da pessoa e ganha almas, nada. Eles deixam de lado o objetivo principal, central da igreja, e querem alimentar o próprio ego. Então, meus irmãos, para encerrar, quando tivermos um encontro genuíno com Cristo, escamas cairão de nossos olhos, assim como foi com o apóstolo Paulo, ainda quando ele era Saulo de Tarso, ainda quando ele era perseguidor, fora necessário caísse as escamas dos olhos dele,
é necessário que caia as escamas dos nossos olhos, para que venhamos a ter um entendimento verdadeiro da vontade de Deus para nós e para pregarmos o verdadeiro Evangelho. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, paz, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Eu quero louvar a Deus pela vida desse casal abençoado. Foi convidado pelo Rogério Júnior. Ele não pôde estar aqui porque ele recebeu um convite para louvar um congresso que está tendo. Eu não lembro agora o nome do pai. Está tendo um congresso lá e ele foi convidado para cá louco. Peço a vocês que vocês orem pelo Rogério Júnior, que ele vai, no ano que vem, no início do ano que vem, entrar em missões, e vai para outro estado, com o pastor Elvis. Ele vai passar um tempo, acho que uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Enfim, ele vai fazendo essas provas aí. O Senhor é bom. Orem por ele, é jovem, tem só 19 anos, tem a sua limitação, desejos de jovens, mas ele disse que já crucificou o corpo dele, a carne dele, na cruz junto com Cristo. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque a minha esposa, meus filhos têm me acompanhado, têm me apoiado e eles têm matado a carne junto comigo aos pés da cruz. E nós somos uma família que levamos o Evangelho de cidade em cidade, de estado em estado, em nome de Jesus. E quem sabe um dia fora do Brasil também, eu tenho promessa, Deus já falou comigo e eu creio que esse tempo vai chegar em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus também pela vida de Oséias, amigo meu, amo você, Oséias, sua esposa, casal abençoado, essa igreja quer empenha vocês. Deus abençoe também esse grandalhão aqui, Oséias, maior que você, não, Zé? Quando eu fico perto dele, eu fico tão pequenininho, eu me sinto Davizinho perto dele. Eu sou o menor, né? Ele diz que é ele olha para ele e fala para ele, falou, menor, só eu, aí não. Mas todos nós somos nivelados pelo mesmo nível diante de Deus. Amém? A irmã Gabriela, Deus abençoe sua vida, sua família querida, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso, que passamos em comunhão na tua presença, te louvamos, te adoramos, quebrantamos a nossa alma, quebrantamos o nosso coração, e a tua palavra diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais rejeitará. Nós nos lançamos aos teus pés essa noite com o nosso coração, com a nossa alma, te ofertamos a nossa vida no teu altar como holocausto vivo que sobe como cheiro suave as tuas narinas. Pai, nos dá um término de noite abençoado na tua presença. Senhor, alcance os nossos filhos, alcance o esposo, alcance a esposa, os parentes, os amigos, aqueles que estão de perto, mas também aqueles que estão de longe. Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor, nos protege debaixo das tuas asas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz para nossos lares. E amanhã, aqui no culto da família, se manifesta como Deus sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Dê uma ligação de palmas para Jesus. Glória a Deus, o Senhor merece. A sua mão direita para os céus, a bênção dos apóstolos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a santa consolação do Espírito Santo repouse em nossos corações, não somente hoje, mas para sempre. Os salvos dizem amém e amém. Deus abençoe o seu término de noite. Se cumprimentem, se abrace. Eu quero você aqui amanhã, convido você para estar aqui amanhã, em nome de Jesus, no culto da família. Eu acho que nós vamos ter agora o lanche. Nós vamos ter o lanche. Se alegre, irmão, porque vai ser pago. Você vai comprar, você vai abençoar.